Olá a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui nesse último webinar da trilha de internacionalização antes da que comece. Essa trilha de internacionalização é parceria entre o SEBRAE, a Apex, a CIEG e a Secretaria de Estado do Governo. Bom, queria passar a palavra, apresentar o Rodolfo Maciel, que é nosso consultor aqui do SEBRAE, especialista em negócios internacionais, e vai falar um pouco hoje sobre consórcios para exportação, a formação desses consórcios para exportação, como se cria e qual a importância deles para quem quer internacionalização do negócio, seja para começar e quem já tem uma maturidade também queira aprimorar esses conhecimentos, quanto para quem ainda não conhece e quer entrar nesse mercado tão importante, tão competitivo. Rodolfo, muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é sua. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Vamos falar um pouco sobre consórcio de exportação, que é uma estratégia excelente, principalmente para micro e pequena empresa, micro, pequena e média empresa, alcançar o mercado internacional. Próxima, por gentileza, Bruno. Aí a apresentação o Bruno já fez, vamos passar para o conteúdo. Então, quando nós queremos cuidar da formação de um consórcio, nós temos que levar em consideração o que é um consórcio, né? Ele é a união de empresas, normalmente do mesmo ramo de produção, mas pode acontecer também que tenhamos consórcios heterogêneos. Mas, em sua maioria, os consórcios, eles atuam com empresas do mesmo ramo de produção. É um sistema criado para viabilizar exportações de micro, pequenas e médias empresas. A finalidade dessa união, em geral, é obter maior alcance no mercado externo e aumentar as exportações. Individualmente, às vezes, uma pequena empresa não tem um lote de produção, um lote de exportação competitivo, né, para atender uma demanda internacional. Mas quando nós juntamos várias empresas, nós passamos a ter essa competitividade, inclusive não só em termos de quantidade, mas também em termos de preço, porque unindo as empresas, os custos de produção também caem. Próxima. Quais as vantagens que o consórcio de exportação inclui, né? Naturalmente, o acesso a novos mercados. Mercados que, de uma forma individualizada, a empresa não poderia alcançar. O consórcio permite que empresas alcancem mercados externos que seriam difíceis de acessar de forma individual. A redução de custos, né? Compartilhar despesas, como marketing, logísticas, e a redução dos custos operacionais do consórcio. Negociação coletiva. O consórcio, né, negociando em grupo, ele pode negociar melhores preços com os fornecedores, no caso dos insumos, e também com os parceiros estrangeiros. Troca de experiências. As empresas podem aprender uma com as outras, compartilhando conhecimento e boas práticas, né? Criando um sistema inclusivo, né? Fazendo com que, de uma forma rápida, se nivele por cima. O mais experiente transmite a sua experiência para aquele que é iniciante, e isso vai criando um ambiente muito favorável ao comércio nacional e também ao comércio internacional. Outra coisa é o fortalecimento da imagem, né? Participar de um consórcio pode aumentar a reputação e a credibilidade das empresas no mercado interno também.
Porque toda vez que você começa a exportar, há um efeito muito positivo também no mercado interno. Se vocês olharem, por exemplo, o que acontece com as frutas, por exemplo, lá, que vem o selo, melão para exportação, ou nos rótulos de café, café exportação. Então, as pessoas, às vezes, elas vão nos produtos dos consórcios, nos produtos voltados ao mercado externo, porque eles têm uma garantia de qualidade, porque a empresa ela buscou uma qualificação internacional e por isso eles podem consumir tanto no mercado doméstico, né, o mesmo produto que ele compraria se estivesse em Londres, Paris, New York, né? Próximo, por favor. Os consórcios de exportação eles reúnem várias empresas de um setor específico, né, que têm interesses comuns na exportação. E essas empresas cooperam entre si em várias etapas do processo, desde a prospecção de mercados até a logística, distribuição no exterior. O consórcio de exportação, ele é uma excelente ideia. Mais à frente vamos mostrar como a economia italiana se recuperou utilizando na comercialização internacional a estratégia do consórcio de exportação. No Brasil, os consórcios são uma importante estratégia para a inserção de micro, pequenas e médias empresas no mercado internacional. O consórcio oferece vantagens de custos gerais de exportação, minimização do risco de exportar individualmente, né? Aumento de competitividade e alavancagem de vendas externas. Então, tem uma série de vantagens que, se exploradas de uma forma consciente, conveniente, há uma chance muito grande de sucesso na consecução de um consórcio de exportação. Temos que tentar encontrar um consórcio de exportação no Brasil. Você pode pesquisar por associações comerciais, Câmara de Comércio, ou consultar órgãos governamentais que promovem comércio exterior. Então, você acha muita informação sobre consórcio no site do Sistema Sebrae, no site do Sistema Senai, na CNI, no site da Apex. Então, todas essas instituições que apoiam o comércio internacional, eles também apoiam atividades associativas, né? Então, dentre elas, o consórcio de exportação se apresenta sendo uma excelente estratégia para atingir o mercado internacional. Próxima. Depois deu uma travada aqui. Travou? Parece que sim. Foi. Passou. Bom, para falar de consórcio, nós temos que falar da pessoa que foi um dos idealizadores do processo, que é o professor Nicola Minervini. O professor Nicola Minervini, ele começou esse processo no norte da Itália, né? Então, unindo, principalmente já no pós-guerra, né? Unindo empresas que estavam numa situação de falência total, não tinham capital, não tinham, mas tinham expertise. E a dor da guerra, ela fez com que as pessoas fossem solidárias. Então, se começou a trabalhar o consórcio de exportação no norte da Itália. O professor Nicola Minervini, ele aceitou um desafio de vir ao Brasil, para o Paraná, e ele começou a trabalhar com empresas de imóveis no Paraná, e onde ele começou a fazer um consórcio de exportação de imóveis brasileiros, né? E indo para mercados competitivos, como, por exemplo, o mercado de Milão, na Itália. Depois de certo tempo, o professor Nicola Minervini começou a escrever
E entre as suas obras, a mais importante, assim, é o livro O Exportador, que é o livro base de uma série de universidades que trabalham com comércio exterior, né? Nas faculdades de comércio exterior, de relações internacionais, O Exportador é o livro base. Ele tem publicação em inglês, espanhol e português. E o professor também, ele é consultor ad hoc do sistema SEBRAE, do sistema SENAI, da CNI, do governo do Paraná, da Fundação Dom Cabral. E, mesmo já com uma idade um tanto avançada, ele está em atividade, né, fazendo consórcios no México, na Colômbia, né? Ele está, nesse momento, inclusive, na Argentina, nesse processo de soerguimento da economia argentina, e está lá trabalhando consórcio de exportação. E ele é um dos membros fundadores da Federexport. O consórcio de exportação deu tanto certo na Itália que se criou uma federação de consórcios. E que essa federação de consórcios, ela norteia, ela disciplina, ela escolhe mercados, né? E, principalmente, ela consegue grandes ingressos de divisas internacionais para a Itália. Próximo, por gentileza. O consórcio de exportação é um nome de fantasia, né? Ele descreve o agrupamento de empresas com interesses comuns, reunidas em uma entidade estabelecida juridicamente. Às vezes, é importante que grupo de empresas, por exemplo, tenha essa ideia de fazer um consórcio, de organizar um consórcio. Ele é muito semelhante tecnicamente à criação de cooperativas, né? Mas ele é diferente de cooperativas. Então, é muito comum que, quando o grupo começa a se organizar, ela procure uma entidade do Sistema S, como o SEBRAE, como o SENAR, como o SESCOP, como o SENAI, com um sistema de federação ou uma associação comercial, como a CIEG. Então, para que eles possam usufruir dos especialistas que essas entidades têm, que conhecem com profundidade a questão associativa, né? Então, o consórcio ele é muito fundamentado nisso, do processo associativo, do processo de confiança entre as partes. É por isso que há um período de maturidade, quando as pessoas veem e percebem uma excelente ideia, querem participar, mas à medida em que vão verificando que a excelente ideia também precisa de excelente trabalho, e algumas pessoas saem. É por isso que se começa um consórcio e se dá aí 6 meses, mais ou menos, 7 meses, para que aquelas pessoas que aderem com facilidade possam cair em maturidade e elas próprias se afastam, deixando só o grupo efetivo, com vontade, com garra, com competência, com trabalho para seguir o consórcio. Essa entidade é constituída sob forma de associação, sem fins lucrativos, e que tenham tenham trabalhos e maneiras de trabalho conjugado, cooperação com vistas a otimizar esforços de promoção a começar produtos e serviços no exterior. Próxima. O projeto de formação de um consórcio ele obedece a etapas. São 3 etapas principais. Vamos a elas. Na primeira fase, é o apoio à criação do consórcio. O objetivo principal, né? Selecionar empresas que formarão o consórcio. Nesse momento, é importante você realmente criar esse espírito associativo e colocando e permitindo a entrada, quem estiver liderando o processo, permitindo a entrada de empresas que tenham um comportamento administrativo mais associativo possível, né? Nós temos empresas assim que gostam só de fazer voo solo. Então, nesse trabalho, elas teriam que estar bem conscientes que é um trabalho coletivo, em que
em que todos têm o mesmo peso, né? Na segunda fase da construção do consórcio, é uma etapa de curta duração, que é a instalação do consórcio com ênfase nas ações administrativas, ou seja, escrever, né, o que é o consórcio, né, e para que ele possa seguir. A terceira fase e tem o objetivo de consolidar e fortalecer os consórcios constituídos com foco em ações de melhoria da oferta exportável e atividades de promoção e exportação. Por exemplo, nessa fase, digamos que nós estivéssemos fazendo um trabalho, um consórcio de exportação de mal da praia. Então, nessa fase aqui, nós temos que consolidar esse consórcio dando o máximo de qualidade possível ao produto. É o tempo de chamar o C-Ticket, né, que é parceiro do Sebrae também, parceiro de associações, do C-Ticket, que está lá no Rio de Janeiro, que pertence ao Senai. Ou seja, trabalhar o design, trabalhar. Se você vai exportar, por exemplo, para o mercado americano, trabalhar o design do corpo daquela pessoa que vai importar no mercado norte-americano, se for europeia. Ou seja, para que o foco da exportação ela seja o máximo filtrada de acordo com aquilo que o mercado exige. Próximo, por gentileza. Nessa fase de apoio à criação, identificar as empresas com potencial exportador ou já exportadores iniciantes, né? Não precisa ser necessariamente todo mundo sem experiência, pode ter um sem experiência, mas com potencial de exportação, né? E isso, por exemplo, hoje vem sendo manifestado muito no estado de Goiás, por exemplo, com o que aconteceu com o PEX, Programa de Qualificação para Exportação da PEX, que aconteceu três eventos disso, que somado aí 250, 500, tem 750 empresas preparadas para exportar, mas não necessariamente exportando. Aliás, segundo a programação do FICOMEX, vai ser lançado a etapa atual do PEX 2024, né? É uma das ações do dia 27, com a presença do presidente da PEX, Viana, né? Então, vai ter mais uma fase disso, ou seja, que são ações que vão preparando o consórcio. Outras coisas que preparam o consórcio são as ações que são desenvolvidas pelas federações de indústrias, como, por exemplo, as ações que são desenvolvidas pelo Centro Internacional de Negócios, o SIN, da Federação da Indústria do Estado de Goiás, ou as pessoas que trabalham com o sistema SEBRAE e fazem as, as rotas de exportação, do iniciante, do especializado, né? Então, todas essas empresas, elas já chegam, quando vão participar de um consórcio, elas chegam com mais informação, com mais estrutura, para entrar de uma forma mais efetiva nesse processo e com uma consciência de associativismo. É necessário elaborar o roteiro de apresentação do projeto para ser discutido e entregues às empresas-alvo. Por exemplo, aquele que estiver organizando o consórcio, com apoio de uma entidade, tem que elaborar um roteiro. Olha, nós temos que ter dedicação, não faltar às reuniões, né? Lembrar que é um processo coletivo, uma criação coletiva. Nós vamos criar uma marca própria. Então, por mais importante que a sua marca individual ela seja importante, mas nós temos que criar uma marca do consórcio, valorizar essa marca do consórcio, porque ela será maior, né? Maior do que a empresa individual. Fazer uma sensibilização, a regimentação e estímulo das empresas interessadas. Reuniões, palestras, workshops e outras técnicas de trabalho de grupo. Por exemplo, o Ficomex vem fazendo uma série de palestras ao longo desse período que antecede o evento em si. O Sebrae também faz uma série de palestras que antecedem a,
a entrada da empresa no comércio exterior, não só em termos de treinamento, como de consultoria. Da mesma forma, isso nós vemos dentro da Federação do Comércio, da ACIEG, eh, do Centro Internacional de Negócios, uma série de ações preparatórias para que a pessoa ganhe garra, ganhe musculatura técnica para participar de um consórcio, né? A seleção das empresas a serem visitadas e analisadas. Muitas empresas têm potencial, têm qualidade, têm produto excelente, mas às vezes, pelo dia a dia delas, elas serem tão ocupadas com a atividade da venda nacional, tão preocupadas com a atividade da sobrevivência da empresa, que às vezes não tem tempo de pensar mais estrategicamente em ir para o mercado mais ampliado, um mercado que remunera melhor, um mercado que remunere moeda forte, dólar, é, ien, enfim, euro, moedas fortes. E também chamar a atenção da empresa, porque à medida que você tem um consórcio coletivo, é, o produto desse consórcio ele fica muito competitivo, porque quando você se prepara para exportação, você retira toda a carga tributária do produto que vai ser exportado. Então, você retira o imposto de exportação, você retira o PIS, o CONFINS, o ICMS. Ou seja, a empresa que está dentro de um consórcio, ela tem uma competitividade de pelo menos, retirando de seu custo, 65%, que vai propiciar que ela tenha uma margem de lucro muito mais ampliada. E a partir daí, você tem que trabalhar, digamos, os mercados selecionados para atender isso. Então, se prepare, se faz o check-up da empresa, né? E eu citei, por exemplo, o PEX, que é executado em Goiás da Apex, as ações do Sebrae nas empresas, aquelas que demandam consultoria empresarial, as ações que a Federação das Indústrias faz, as ações que a FEComércio faz, as ações que a CIEG faz de apoio à exportação, elas todas essas ações elas servem para dar musculatura às empresas que, quando entram num processo desse, entram de uma forma consciente, entram sabendo que estão num processo de comercialização avançada, né? E que tem tudo para dar certo. Deu certo na Itália, o consórcio, deu certo na Colômbia, deu certo no México, deu certo no Canadá, deu certo na Argentina, está dando muito certo no Peru, deu certo no Chile e tem dado muito certo também no Brasil, mas não com a intensidade que deveria ser praticado. Os que conseguem montar, eles têm sucesso, mas eles não têm assim. Não há se ainda uma cultura associativa muito forte dentro das empresas brasileiras. Então, precisa desse detalhe de uma cultura de associativismo, de trabalhar articulado, de trabalhar junto, saber que juntos vão ter uma performance muito superior, vai ter uma entrada de divisas muito maior, que quando fizer a divisão com o grupo, será maior do que o sucesso alcançado de forma individual. Próximo, por gentileza. Nós temos que ter alguns cuidados quando vamos fazer uma formação de um consórcio. E normalmente o consórcio é feito por uma entidade ou por um grupo de empresas que normalmente são associadas ou à CIEG, ou à federação, ou são clientes Sebrae, né? E temos que fazer diagnósticos individuais dessas empresas, né? A entidade que estiver, ou entidades que estiverem à frente do apoio à criação de um consórcio, devem fazer diagnóstico dessas empresas, inclusive verificando se essas empresas têm uma facilidade de trabalhar de forma associativa, ou se são apenas águias que só se dão bem em voos solos, né?
É muito importante que quando você entra no processo de consórcio, você saiba trabalhar com os outros, né? Saiba ser atuante, sendo mais uma empresa participante de um consórcio. Temos que saber selecionar as empresas que detêm efetivo potencial exportador, levando em consideração o porte, a experiência de cada empresa, e é de forma a evitar desequilíbrio. Nós temos que tentar trazer empresas com um potencial mais homogêneo possível. Trazer isso para que nós possamos ter um consórcio equilibrado, um consórcio com muita chance de sucesso, né? Temos que fazer uma análise da escolha da forma do consórcio mais adequada ao grupo de empresas interessadas. Hoje, tem muitos consórcios, por exemplo, que eles conseguem se organizar, né? E até que eles tenham uma expertise muito forte em comércio internacional, eles acabam entrando também dentro de um processo, por exemplo, que a Apex tem hoje lá, que é o apoio do CCX, né? Então, no CCX tem um grupo de empresas contrata uma empresa do CCX para exportar para eles. Ou seja, é um consórcio de exportação que vai remunerar o CCX para que as suas empresas possam exportar. Isso é uma estratégia boa também, tem dado muito certo. Por exemplo, dentro das empresas, quem tiver assim, tem a própria página do CCX e tem dentro da página da Apex, tem lá o CCX, mostrando as empresas que participam. É. E tem assim, especializados, por exemplo, tem gente especializada em calçados, tem gente especializada em moda íntima, que é muito forte em Goiás, tem gente especializada em móveis, tem gente especializada em produtos congelados. Então, você pode ir buscando tudo isso para ter um consórcio forte. E aí, quando a empresa trabalha com qualquer dos esses, né? Sebrae, Senai, Senar, todos eles têm essa presença associativa, essa presença do trabalho coletivo, né? E isso facilita sobremaneira o sucesso do consórcio. Nós temos que analisar a melhor forma do consórcio, a mais adequada ao grupo de empresas interessadas. Definir, né, a estrutura de organização do consórcio a ser constituído. Fazer uma seleção e priorizar os mercados para os atuais, para os quais serão dirigidas ações de prospecção e promoção. Porque, às vezes, quando você trabalha um consórcio de exportação, não, queremos exportar para o mundo é muito grande e ampliado. O que nós fazemos nesse momento, seja consórcios que sejam apoiados pelo sistema Sebrae, pelo sistema Senai e por outras entidades, né? A gente sempre trabalha assim, vamos trabalhar com um mercado principal, um mercado secundário e um terceiro mercado. Vamos vencer pelo menos esses mercados e a partir daí as coisas vão ficar mais fáceis para buscarmos mercados novos. Próximo, por gentileza. Na segunda fase do consórcio, nós temos que definir, né? O estatuto, né? Nós temos que fazer um estatuto adaptado às necessidades de empresas aderentes. Dentro do ambiente Sebrae, nós temos muitos especialistas em cooperativismo, que têm uma experiência muito grande em elaboração de consórcio de exportação. Em outras entidades também do Sistema S, tem muitas pessoas, tem muitos consultores qualificados na criação de consórcio, né? E também, se você olhar lá no material disponibilizado no Sistema Sebrae, você vai ver modelos de estatuto para consórcio, você vai achar isso também dentro do ambiente da Apex, né? Então, ou seja, tem todo um apoio.
Mas não pense que é muito fácil fazer um consórcio, né? Porque você está trabalhando com empresas que têm que ter, né, muito esse sentido de cooperativismo, esse sentido de trabalhar de forma conjunta. Então, nós demoramos um pouco nessa fase de nivelamento de, de expectativas, né, que é um trabalho coletivo. Então, um consórcio, se você quiser, você faz ele em um mês. Mas, normalmente, a gente leva de 6 a 1 ano trabalhando isso, para dar tempo de uma empresa que ela tem, que entra de afogadilho, né? E dela pensar melhor, pô, não, isso não é para mim, aí dá tempo de ela entrar, de ela amadurecer e de sair, né? Então, o consórcio ele se auto-filtra, né? É porque é importante trabalhar de forma conjunta. A pessoa vai abrir mão da própria marca, para trabalhar com uma marca coletiva. É claro que vai ter um alcance muito maior de mercado, vai ter uma respeitabilidade muito maior de mercado, é, ter uma facilidade muito maior também de conseguir apoio de entidades como o Sebrae, como o Senai, como o Senac, enfim, dos esses todos, porque uma coisa é o trabalho com uma empresa, outra coisa é trabalhar com um grupo de empresas, tendo um resultado efetivo em nível coletivo e um lucro muito apropriado também em nível individual, né? Então é necessário fazer uma definição e aprovação do regimento interno, né? Tem que discutir isso, tem que ter tempo, tem que trabalhar isso aí com muita paciência. Então, tem uma série de profissionais dentro dessas instituições que eu falei, que são especialistas em associativismo, especialistas em cooperativismo, que eles podem ser utilizados nesse momento, associados aos profissionais do comércio internacional, para a constituição de um consórcio. Próximo, por favor. A definição e aplicação de um estatuto é necessário fazer isso de uma forma muito bem feita, né? E esse estatuto tem que refletir, né? Tem que adaptá-lo às necessidades das empresas aderentes, porque às vezes aderem a um consórcio empresas de portes diferenciados. Umas são microempresas, outras estão com base em lucro presumido, outras estão em lucro real. Então, existe uma necessidade de você criar um estatuto que congregue tudo isso em prol do bem comum, respeitando as individualidades de cada empresa. Definir e aprovar o regimento interno, decorrente das discussões sobre a sua aplicabilidade, a aceitação das normas, a responsabilidade entre as empresas participantes. É por isso, assim, que nós estimamos mais ou menos 1 ano entre começar o consórcio, né, fazer as atividades, filtrar, entrar, permitir que entrem empresas, que saiam as empresas e que fiquem só as empresas que tenham efetivamente muito a ver com esse tipo de atividade. Próximo, por favor. A condição do consórcio, né? Todos os S, eles têm especialistas que podem construir o consórcio, Sebrae, Senai, Senac, todos os S têm especialistas em construção de consórcio. E dentro dessa questão do consórcio, nós temos que definir o perfil do gerente operacional, né? Ou da comercial exportadora que vai exportar para o consórcio, né? Eu citei aí ainda há pouco que tem como você exportar através de terceiros, mesmo sendo um consórcio. Então, você tem que ir amadurecendo isso no grupo, conversar de uma forma profissional, né? Porque às vezes nós temos aquela coisa do entusiasmo inicial e em seguida, quando começa o efetivo trabalho, pensei que era mais fácil. Existe essa coisa de trabalhar de forma coletiva, não é tão fácil, porque você trabalha com pessoas com mentalidades diferentes. Só que o alcance da exportação de um consórcio é muito maior e vale a pena esse processo de maturidade.
de confiança que é gerada quando do consórcio, né? Tanto é que a Itália é onde começaram os consórcios de exportação, ela é grande parte da receita de exportação da Itália é proveniente de consórcio. E foi a forma de inserir micro e pequena empresa no processo, né? Dando essa abrangência toda. É, é uma excelente atividade, mas que exige dedicação, né? Exige uma postura social, né? Uma postura associativa importante, uma postura proativa de trabalho, né? Também muito grande. Analisar necessidades financeiras e avaliação dos custos e riscos, né? O consórcio, claro, tem custos, ele vai fazer estudos de mercado, ele vai procurar ter material, formação, vai ter que ter um site muito ativo. Então, esse processo é um processo contínuo, né? Ele não para apenas na constituição documental de um consórcio. A condição jurídica do consórcio e criação da contratação da comissão exportadora, no caso do consórcio de venda. Mas você precisa ter a condição jurídica do consórcio. Existem modelos no sistema Sebrae, se você entrar na página do Sebrae, tem modelos. Se você entrar na página é, é, da Apex, tem modelos, né? Se você entrar também no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, também tem modelos. Ou seja, tem uma rica informação para que você possa fazer de uma forma segura, né? E não abrir mão da experiência, da expertise das instituições, como o SEBRAE, como o SENAI, como as associações comerciais que têm expertise nisso e fazer, né, a instalação do consórcio, né? Isso aí tem todo esse processo de maturação até que cheguemos nessa fase de instalar o consórcio e partir para as questões de mercado. Próximo, por favor. A terceira fase é a manutenção desse consórcio, né? O custeio, né? Que às vezes as pessoas acham uma atividade legal, tal, mas tem custos, né? O custeio da atividade de gestão, locação e manutenção de escritório, né? E o custeio de um gerente, despesas de comunicação. E nesse caso, amigos, é muito importante que tenha uma gerência profissional. É até possível que o gestor de uma empresa seja o gestor do consórcio, mas ideal que seja alguém que tenha um olhar de fora, né? Que possa ser o gestor profissional. Aprofundar os estudos de mercado para subsidiar o consórcio em estratégia de promoção comercial e de abordagem de mercado. É muito importante que o consórcio ele é vivo, não é só criá-lo. Você tem que estar o tempo todo fazendo estudos de mercado, né? E para isso você tem as instituições que são parceiras para isso, né? Que podem apoiar, fazendo estudo de mercado, como o próprio Sebrae, como o Senai, a área comercial, como as áreas comerciais das federações, das associações comerciais, como a Apex, né? Todas essas instituições elas são muito ativas no trabalho de consórcio de exportação. Direcionar ações com vista à melhoria da oferta exportável, né? Ou seja, quando você trabalha, digamos, um consórcio, em média, tem consórcios que são muito grandes, tem consórcios que estão aí na faixa entre, entre 10 a 30 empresas. Então, você melhora substancialmente, né, a adequação dos processos técnicos, industriais, comerciais, administrativos. É por isso que o consórcio é também quase que um consórcio das entidades que apoiam, por exemplo. Normalmente, um consórcio, ele vai com vários S, com o Sebrae, com o Senai, né? É, é, com o Sescope, porque envolve cooperação, uma série de outros S's trabalhando de forma articulada, né? E compartilhando esse conhecimento todo de forma ao progresso, né?
o atingimento de metas. Então, você tem a adequação do processo, a adequação do produto, a criação da marca, o selo do consórcio, seleção de produtos com suas características, preço, qualidade, design, identificação dos principais eventos no Brasil e no exterior, organização de missões empresariais. Não pode criar o consórcio e ficar atrás da mesa, mesmo tendo um produto excelente, tem que sair, tem que participar de rodadas de negócio internacional, tem que participar de missões internacionais. E à medida que você organiza o consórcio, e o consórcio realmente é organizado, é, o consórcio passa a ser convidado por essas entidades, né, para participar dos eventos internacionais. Então, o consórcio de exportação ele é uma alternativa muito válida. Deu muito certo numa Itália destruída, tem dado muito certo aqui no Brasil, poderia estar dando certo muito mais, de uma forma mais intensa. Então, é uma excelente estratégia de trabalho para atingir o mercado internacional. Dá trabalho? Dá. Daqueles que estão fazendo o consórcio e das entidades que estão apoiando. Próximo, por gentileza. E a terceira fase é a manutenção do consórcio, né? Então, avaliação da necessidade de contratar consultoria de marketing, design, produção, a realização de seminários com profissionais da área de design, marketing, qualidade, ações de promoção direta de exportação. Por exemplo, eu citei o professor Nicola Minervini, que tem feito muitos trabalhos aqui, já veio em Goiás várias vezes para aquele mega evento que a Federação das Indústrias faz de Comércio Exterior, né? Que vai acontecer em outubro também. Veio várias vezes pelo Sistema Sebrae, veio várias vezes pela CNI, e está hoje na Argentina. Então, o professor Nicola Vini, ele vem e divulga isso, né? E, e essas entidades, às vezes, contratam o professor de forma coletiva, né? O custo fica muito acessível. E tem que incentivar e estar dentro das ações de promoção direta à exportação, que é aprofundamento de estudos de mercado. O tempo todo, o consórcio é vivo. Criação e produção de material publicitário, definição de estratégias de marca, escolha de canais de distribuição, prospecção e participação em feiras internacionais, participação e realização em rodadas de negócio, né? Então, já vai acontecer dentro. Agora nós teremos rodadas de negócio, né, dentro do evento que está programado. O gestor do consórcio ele tem que estar atento a tudo que acontece dentro da realidade dele. Se é em Brasília, se é no Paraná, se é no Rio Grande do Sul, se é na Argentina, se é México, enfim, tem que estar muito atento a tudo isso. Próximo, por gentileza. A formatação jurídica é muito simples, existem as equipes de apoio ao consórcio no sistema S, tem muitas pessoas que podem ser utilizadas, desde que solicitadas, né? O contrato social, a ata de Assembleia de Constituição, o estatuto, o regimento interno, norma de funcionamento. O instrumento de constituição jurídica da empresa comercial exportadora, contrato de prestação de serviço, celebrado entre a empresa comercial exportadora e o consórcio. Esse material todo está disponível. Se você entrar no site do Sebrae, existem essas coisas disponíveis. No site da CNI também tem isso. No site da Apex, né? Tudo isso já tem pronto, sugestões, né? Para que você possa utilizar de uma forma efetiva. Próximo, por favor. Aí, o estatuto, né? Objeto do consórcio, composição, competência de assembleia, compromisso, né? Como eu disse anteriormente, tudo isso tem disponível para consulta. Próximo, próximo. Regimento interno, né? Regras, deveres e obrigações, atribuição e responsabilidade da gerência, regras quanto à escolha de produto, atribuições e competências,
sobre orçamento, definição de ações conjuntas, definição e critérios de participação em feiras, mostras, missões, como estratégia de exportação. Próximo, por favor. Ainda no regimento interno, né, aporte de contrapartidas, como será feita a aquisição de matérias-primas, comissionamentos, pagamentos, regras quanto ao desenvolvimento de ações publicitárias, elaboração de catálogo de produtos, seja ele físico, seja ele eletrônico, uso de selos de qualidade comuns, troca de informações entre empresas do consórcio e sobre clientes. Próxima. Ah, isso aí já foi colocado, né, o link de presença para que todos possam colocar, né? E aí nós temos cenários dentro de Goiás, estão partidos já para o final, os cenários de consórcio de exportação para Goiás, né? Um consórcio de moda da Rua 44, mas aí tem muitas empresas, ou pode ser inclusive separado, né? De, de moda praia, de moda íntima, social, né? Você pode ir quebrando. Daria muito certo, né, trabalhar de forma coletiva dentro da Rua 44. De confecções, né? Me surpreendeu. Eu fui fazer um trabalho para o núcleo do Sebrae de Aparecida e eu fui na na Avenida da Igualdade, em Aparecida de Goiânia. O quanto de empresas tem. Ali daria não um consórcio, dariam vários consórcios especializados também, né? Fazendo cortes conforme a sua especialização em termos de material. Taquaral, que já vem sendo, né, moda íntima, ele já vem sendo trabalhado tanto pelo Sebrae como pelo Senai e por outras entidades, já tem participado de uma série de eventos internacionais, né, em Paris, em Milão, em outras capitais de moda, mas caberia muito bem um consórcio, dentro de Taquaral e adjacências, né? Porque ali em volta tem uma série de empresas que utilizam o Taquaral como espelho e fazem os seus produtos. Enxovais de cama, mesa e banho, em Umas, tem muita empresa eh, desse tipo com esse tipo de perfil. Muitos executivos do Banco do Brasil que saíram na primeira, quando houve esse programa de emissões voluntárias do banco, muitos foram para Inhumas. Nós estivemos lá pelo PEX e você tem empresas competitivas, mas elas estão dispersas, estão espalhadas. Há necessidade de aglomerá-las e criar um consórcio efetivo de exportação. Açafrão de Mara Rosa tem tudo a ver com o consórcio de exportação. Tem a cooperativa, né? Mas pode ter, além da cooperativa, pode ter um consórcio de exportação cuja a própria cooperativa possa também participar. Existe mercado para isso, né? E vai ficar muito mais competitivo. Próximo, por gentileza. Aí nós temos o nosso QR Code de avaliação, né? Que vocês podem entrar, ele vai ficar um tempo aí para que vocês possam avaliar o nosso evento. Eu gostaria, já finalizando, de dizer que o consórcio ele dá muito certo, né? Que o sistema Sebrae tem expertise em consórcio em todo o Brasil, né? Em Goiás, na região sul, região sudeste, região nordeste tem consórcio atuante, região norte, né? Então, assim que o empresário ele pode ficar mais muito à vontade de procurar, né, a instituição Sebrae, Bruno, falando que pode procurar, né? O Bruno é executivo do Sebrae, eu sou um consultor, mas eu sei que o Sebrae aceita, Alô? principalmente quando chega de Graças a forma coletiva, melhor ainda, porque o trabalho Deus. que se dá para fazer uma única empresa é o trabalho que vai
vai ser para 15, para 20, tendo um retorno muito grande em termos de ocupação, de renda e de divisa. Bom, Exatamente. Bruno, eu preparei apenas isso para hoje. Ainda tem apenas mais um slide depois do QR Code, que é o de despedida. Perfeito. O Fabiano abriu o A áudio. palavra com você, Bruno. O Fabiano, ele abriu o áudio. Fabiano, você quer fazer alguma pergunta? Alguma contribuição? Acredito que não, talvez tenha aberto sem querer. Fabiano, se você quiser fazer uma pergunta, eu vou deixar o áudio, mas se quiser fazer pergunta, pode abrir o áudio e mandar aqui, tá bom? Bom, de qualquer forma, eu queria muito agradecer a presença de todos durante esse webinar tão rico, com um conteúdo tão relevante, tão importante. E, realmente, como o Rodolfo falou, o Sebrae está à disposição para os pequenos negócios. A gente apoia os pequenos negócios em diversas frentes. Caso você identifique uma necessidade da criação de um consórcio, o Sebrae, como o Rodolfo muito bem citou, tem ampla expertise nisso. E para a gente atuar no coletivo é muito mais fácil, muito melhor, porque a gente consegue atingir mais pessoas, a gente consegue gerar mais impacto. E atingir o nosso propósito, que é transformar os pequenos negócios em protagonistas do empreendedorismo sustentável. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Rodolfo, eu agradeço demais por ter topado essa parceria. Me coloco à disposição, todos vocês. Peço mais uma vez, né? A gente tem no chat a lista, o link da lista de presença. Para quem preencher, a gente vai mandar um certificado. E informar também que esse foi o último webinar da nossa jornada de internacionalização. Daqui 14 dias começa a Ficomex. Então, daqui 14 dias, não, daqui 13 dias, né? Dia 27 tem o jantar de abertura e a abertura oficial no dia 28. Então, a gente espera encontrá-los lá. Não deixem de visitar o stand da CIEG, não deixem de visitar o stand do Sebrae. A gente tem muita coisa legal. A gente está preparando muita coisa legal para vocês. Beleza? Muitíssimo obrigado, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente responde. Bruno, eu queria agradecer, né, a presença de todos em mais este webinar voltado para o Ficomex. E dizer, né, que você colocou o núcleo de comércio exterior para atender lá, né, empresários que têm algum tipo de demanda. Nós estaremos de plantão lá no estande Sebrae para atender alguém que esteja com é, formação do preço de venda, de exportação, né, e qualquer outra dúvida relacionada ao comércio exterior, nós estaremos lá para atendê-los da melhor forma possível nos 2 dias de evento, né? Eu agradeço todo esse convite, é sempre uma alegria, né, trabalhar com vocês, e dentro de um evento que tem todo um perfil de muita importância, né, para não só para Goiás, para o Centro-Oeste, né, para todos os estados participantes do consórcio e para o Brasil como um todo. Muito obrigado. Senhor, a gente que agradece. Fica o convite e vamos juntos ajudar a transformar ainda mais um pequeno negócio em Goiás. Gente, muito obrigado. Vou parar a gravação aqui agora. Se tiver alguma dúvida, pode mandar também. Mas muitíssimo obrigado, gente. Um abraço.